Olá, desenvolvedores e desenvolvedoras. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o Spring Framework, o que é, as suas vantagens, características, tá certo? Então, o que é o Spring Framework? É um framework Java concebido para facilitar o desenvolvimento de aplicações que explora os conceitos de injeção de dependência e inversão de controle. A sua metodologia é a Standalone, que são aplicações que não dependem de nada. Tem que ter o Java instalado na máquina, mas não há mais dependências. Quais são as suas vantagens? A primeira delas, facilidade de deploy. Facilita colocar o projeto em produção. Como temos um arquivo só, é só levá-lo para a produção e está atualizado a sua aplicação em produção, ou seja, o deploy está feito. Auxilia com tarefas de infraestrutura, configurações iniciais para começar a codificar usando o framework. Ou seja, fiz a seleção do Spring Security no meu projeto, automaticamente ele vai carregar todas as configurações padrões para que o meu projeto possa estar pronto para a utilização do framework. Além disso, favorece a convenção sobre configuração, configura o nosso projeto a partir de convenções que ele próprio adota. Um exemplo, imagine que nós temos o JPA no projeto que possui uma dependência que você quer adicionar. E essa dependência possui subdependências e dentro dessas subdependências temos um exemplo, o Hibernate, API do JPA, tudo que precisa para o Hibernate funcionar. A equipe do Spring e a comunidade garantem o funcionamento dessas dependências. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho uma dependência, eu quero utilizar uma dependência no meu projeto JPA. E essa dependência JPA, ela tem as suas subdependências. Isso quer dizer que quando eu utilizo o Spring Framework, ele se encarrega de configurar o meu projeto carregando e habilitando essas dependências e subdependências para mim. Uma coisa importante é que mantém o POM mais organizado, uma vez que as tags elas são mais enxutas. Através de uma dependência, ele inclui as subdependências no nosso XML, na nossa configuração do POM. Ok? Sobre as características, nós temos uma característica muito importante é que o Spring possui container embarcado, por padrão, o Tomcat. É possível escolher outro, mas o padrão é o Tomcat. Eu posso configurar lá no meu POM, retirando a dependência do Tomcat, tá? Mas por padrão ele vem o Tomcat. Isso facilita muito os testes das aplicações, uma vez que não precisa fazer download de outros containers servidores. Eu preciso testar aqui, estou desenvolvendo, preciso testar. Utiliza o Tomcat, é mais rápido, ele sobe mais rápido a aplicação e agiliza no processo de teste da sua aplicação. Uma característica importante é a DevTools, que auxilia bastante nas tarefas do dia a dia. Como exemplo, identifica uma alteração e reinicia o Tomcat para aplicar as alterações. Isso quer dizer o seguinte, fiz uma alteração no meu código, salvei, executei, ele automaticamente reinicia o Tomcat, identifica essas alterações que foram feitas e sobe a aplicação novamente. O DevTools desabilita o cache durante o desenvolvimento.
para evitar ter que reiniciar obrigatoriamente uma aplicação ao atualizar um determinado XHTML. Ou seja, atualizei um XHTML, salvei, ele identifica que aquele arquivo XHTML foi salvo e atualiza para mim a minha página. Como ele desabilita o cache, um recurso importante que eu acabei de falar, quem faz essa atualização, que identifica essa atualização do HTML e atualiza sem ter que pressionar a tecla F5, chama-se Live Load, tá? Ele que encarrega, ele que atualiza automaticamente a página de HTML. Ajuda a analisar as métricas da aplicação através do Actuator, que serve para monitorar e gerenciar a saúde da nossa aplicação dentro do servidor. O mais interessante é que o Spring Framework faz tudo isso sem ter que gerar uma única linha de código. Ele somente adota convenções, configura o projeto e, ao mesmo tempo, deixa tudo prontinho para poder fazer a utilização do Spring. Ele gera um jar específico com servidor, no caso container, com container embarcado, com a estrutura própria, conforme as suas configurações internas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: estou lá configurando o meu projeto. Eu preciso fazer algum tipo de configuração. Eu estou lá trabalhando na minha página, fiz a implementação, salvei, ele identificou isso, pega e sobe a minha aplicação sem ter que pressionar a tecla F5. Eu vou mostrar aqui para vocês a página do Spring Framework, que vale a pena depois pesquisar e estudar sobre o assunto, porque dentro do Spring existe uma série de projetos implementados que você pode utilizar na sua aplicação. Então aqui nós temos o Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data Integration, Security, uma série de projetos prontos para a gente poder utilizar no desenvolvimento das nossas aplicações. Tá certo? Vale a pena dar uma lida nesse material com calma e testar, porque tem muita coisa boa aqui. Uma delas que eu quero mostrar para vocês é esse Spring Cloud, que aí vocês podem ver que ele tem implementações específicas para cada cloud, Azure, Alibaba, ou Amazon e uma série de outras implementações que já estão prontas aqui, basta você utilizá-las na sua aplicação. Tá certo? Vamos seguir aqui. Um daqueles projetos que a gente viu ali, que eu quero falar um pouco sobre eles, é o Spring Security. Um dos frameworks mais utilizados e mais badalados do ecossistema Spring Framework, porque ele é responsável pela infraestrutura de segurança da aplicação. Então, o que é o Spring Security? É um projeto responsável pela implementação de segurança da aplicação. Tá? Quais são as suas características? Framework que vai além das especificações, consegue tempo menor para lançar novas versões de correção de bugs, novas versões e manter a integração com o Java EE. Além disso, ele é portável. Eu posso alterar os servidores e containers sem ter que alterar a segurança da minha aplicação. Ou seja, eu preciso levar minha aplicação que está no JBoss para um outro servidor ou um container. Eu não preciso fazer uma implementação que é específica daquele servidor. Não, ele já identifica e já funciona perfeitamente bem. Altamente customizável, todo baseado em classes de interface. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque
eu resolvo fazer algumas implementações específicas no meu projeto. A minha parte de segurança precisa ter configurações que a empresa já utiliza. Então você pode utilizar essas configurações específicas, uma vez que as suas classes, as classes do Spring Security, são todas baseadas em interface. Além disso, protege de ataques mais conhecidos. Quais são esses ataques? Talvez vocês nunca ouviram falar desses ataques a sites hospedados. Nós temos aí o Session Fixation, o Cross-Site e o Request Foreground. Tá certo? São ataques muito conhecidos aí. Além disso, a gente precisa entender a diferença entre autenticação e autorização. Bom, quando eu falo de autenticação, ele é responsável, é um recurso, responsável por validar as credenciais de um usuário ou de outro sistema, integrar com sistemas de terceiros. Ou seja, eu tenho uma tabela de usuário e senha, então esse recurso de autenticação é responsável por verificar se aquela credencial existe e se ela é válida. E autorização? O que é autorização? A autorização é um recurso que acontece depois da autenticação, ou seja, depois que o usuário está autenticado, ou seja, ele tem uma credencial válida, ele verifica se o usuário tem ou não permissão para acessar algum recurso da aplicação, que são as telas do nosso sistema, nível de método ou instância, ou seja, eu posso aplicar as minhas autorizações a nível de tela, a nível de botões e a nível de componentes, utilizando o Spring Security. Por que implementar Spring Security? Eu já tinha falado anteriormente, mas agora eu vou entrar em mais detalhes. Eu devo implementar o Spring Security para evitar os ataques mais comuns. Bom, quais são os ataques mais comuns que eu tenho? O primeiro deles é o SQL Injection. Ele ameaça de segurança que aproveita de falhas em sistemas que interagem com o banco de dados, onde um ataque consegue executar comandos DML, que são os comandos de insert, update, delete, e o select, comandos DDL para criar, alterar e deletar objetos, e o DCL, que faz a execução de grant e revoke. Tá? Esses ataques ocorrem em conteúdo de formulários ou URL. É comum você ter sites em que não há tratamento no SQL e eu posso executar comandos SQL, por exemplo, em tela de login ou até mesmo dentro do sistema, em que eu vou fazer deleção de um registro sem que eu não tenha autorização, ou que eu posso simplesmente atacar o sistema executando um comando DCL, ou seja, eu vou lá e dou um grant numa determinada tabela. Isso, por incrível que pareça, é um tipo de ataque muito comum a sistemas. Um outro tipo de ataque é o Session Fixation. Ele identifica uma seção aberta do usuário e conecta através do mesmo. Uma vez que essa seção não possui token para validação a cada requisição no servidor. Então vocês podem ver que a gente está falando aqui de um recurso chamado token. O Spring Security permite vários tipos de validação de usuário. Ele permite o Basic, que é quando eu passo o meu usuário e a senha, e ele faz a requisição baseado no usuário e a senha, e o OAuth Token, que é um tipo de validação muito utilizado que aumenta a segurança da sua aplicação. Ou seja, eu preciso primeiro passo, informar o meu usuário e minha senha
fazendo uma solicitação de token. Se aquele usuário e senha é válido e ele tem autorização para acessar o sistema, o próprio servidor me retorna um token válido e um token, né? Token válido e um refresh token, tá? Por quando aquele token válido expirar, eu tenho um refresh token que eu posso continuar utilizando o sistema através do refresh token. Então aqui a gente está falando sobre essa questão do session fixation, ou seja, eu posso utilizar tokens para aumentar a segurança da minha aplicação. Um outro tipo de ataque muito comum é o cross-site request forgery, que tem a sigla de CSRF. É um tipo de ataque que explora a relação de confiança entre um aplicativo web e o seu usuário legítimo. O usuário mal intencionado deve induzir o utilizador legítimo, seja por meio de engenharia social ou outros artifícios como cross-site script. A exploração do CSRF se dá por meio de aplicativos vulneráveis que não possuem controles específicos para garantir que todas as comunicações com o usuário legítimo sejam feitos dentro de um mesmo contexto, ou seja, utilizando um fluxo lógico de execução. É um tipo de ataque muito comum. Para manter aplicações seguras é necessário desacoplar a camada de apresentação do usuário, interface, né? A gente está falando de tela aqui, do acesso ao banco de dados para consultar, incluir, alterar e excluir registro. Nesse caso, utiliza-se a tecnologia HTTP. Com o Spring, eu consigo determinar que a comunicação, que as requisições da minha aplicação, como meu banco, por exemplo, vai acontecer tudo pelo protocolo HTTPS, que tem um nível de segurança maior e que exige o token para poder fazer esse tipo de requisição, tá certo? E uma implementação muito boa que você consegue fazer utilizando o Spring Security é passar esse token dentro de um cookie via HTTPS, ou seja, quando você utiliza HTTP, eu consigo acessar o cookie da aplicação e verificar quais são as credenciais que estão sendo passadas. Agora, quando eu utilizo HTTPS, eu não consigo acessar aquele token. Então, eu posso passar tokens, fazer a comunicação das aplicações utilizando o token via HTTPS, ou seja, o nível de segurança da minha aplicação é muito mais alto, tá certo? Então, nesse vídeo falamos bastante sobre o Spring. Espero que tenha gostado, e nos próximos vídeos a gente vai fazer uma implementação bem básica para vocês verem que é possível criar um projeto no Spring Framework e só com as configurações ele já gera toda a nossa parte de segurança. É óbvio que é bem resumido, o nível de segurança é bem baixo, e aí a gente pode ir implementando aumentar o nível de segurança da nossa aplicação com novas implementações. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e até a próxima. Obrigado.